Vários governos africanos exigem uma estratégia comum para travar o recrutamento de crianças-soldado nos conflitos que abalam a região. Reclamam um quadro regulamentar continental para combater a utilização de menores em guerras. Numa conferência ministerial africana realizada em Rabat sobre o desarmamento, a desmobilização e a reintegração destes menores, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Serra Leoa, que foi uma criança-soldado, destacou os traumas que os acompanham durante anos e a necessidade de prestar apoio a estas crianças no âmbito de uma estratégia de reinserção. Sublinhou que o processo de reintegração não é um trabalho técnico, mas implica um sacrifício humano e uma vontade política, ao mesmo tempo que recomendou criar uma comissão de prevenção contra o recrutamento de crianças-soldados e alargar o financiamento dentro de uma cooperação regional africana. No mesmo sentido, o ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino apelou à elaboração de um instrumento jurídico para garantir uma luta eficaz contra este fenómeno, destacando a ausência de uma base jurídica comum em África a esse respeito. Alertou que os esforços desenvolvidos no continente para travar o recrutamento de crianças-soldado continuam a ser insuficientes e indicou que o seu número ronda os 120 mil, o que representa 40% dos menores utilizados em conflitos a nível mundial. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Níger sublinhou a crescente insegurança no Sahel, onde persiste um recrutamento forçado e abusivo de crianças por grupos terroristas. Quase 50 mil estrangeiros obtiveram nacionalidade portuguesa no ano passado, mas a maioria nem vive em Portugal. Os dados revelam também que os israelenses voltaram a liderar a lista. São mais 13% do que no ano de 2023 e só cerca de 15 mil é que moram mesmo em Portugal. A maioria vive no estrangeiro, mas tem agora cartão de cidadão português. Pelo segundo ano consecutivo, os israelitas estão no topo da lista. Quase 18 mil adquiriram nacionalidade. Seguem-se mais de 11 mil brasileiros, depois cabo-verdianos, angolanos e guineenses. Mas estes números devem mudar em breve. A nova lei da nacionalidade, aprovada no Parlamento, ainda à espera de promulgação, acaba com o regime que permitia a naturalização dos descendentes de judeus sefarditas, uma via usada por milhares de requerentes, sobretudo israelitas. Enquanto a mudança não entra em vigor, há uma autêntica corrida contra o tempo. Só este ano, o Instituto dos Registros e Notariado já recebeu mais de 121 mil pedidos, cerca de 92 mil foram aprovados e continuam pendentes mais de 500 mil. Portugal fecha assim 2024 com quase 50 mil novos cidadãos, muitos deles com passaporte nacional, sem nunca terem vivido no país. E Portugal está a expulsar cada vez mais imigrantes. As saídas forçadas já cresceram 62% este ano e o governo quer acelerar ainda mais. As expulsões de imigrantes em Portugal estão a disparar. Desde janeiro, quase 800 pessoas já foram enviadas de volta ao país de origem e mais de 200 foram expulsas à força, um aumento de 62% em apenas um ano. Perante números que não param de subir, o governo quer agora reforçar e acelerar o processo. Foi através da assinatura de um memorando de entendimento que o executivo de Montenegro chamou a Frontex, a Polícia de Fronteiras da União Europeia, para formar polícias portuguesas. A missão é clara: tornar Portugal mais rápido nos chamados retornos eficazes, tanto voluntários como forçados, e preparar as forças de segurança para lidar com processos cada vez mais complexos. A PSP vai assumir o papel central. A UNEF, a unidade que herdou grande parte das funções do antigo CEF,
passa a gerir tudo, desde o aconselhamento ao migrante até às escoltas em expulsões de maior risco. A Frontex vai enviar especialistas para Portugal, vai ajudar a montar um novo sistema digital que segue cada caso e até monitorizar se os direitos dos migrantes estão a ser respeitados. A aposta não é só nas expulsões. O governo quer reforçar o retorno voluntário, considerado mais barato, mais rápido e menos traumático para quem aceita regressar ao país de origem. Portugal é historicamente um dos países que menos imigrantes afasta da União Europeia. Com o novo protocolo, com a Frontex, o governo quer mudar essa posição e promete um sistema mais rápido, mais coordenado e mais presente nas fronteiras. No giro pelo mundo, uma pessoa morreu e mais de 10 ficaram feridas na sequência de um incêndio num edifício residencial em Miracintra, no distrito de Lisboa. O prédio foi evacuado, estando as autoridades a verificar o estado da estrutura. O alerta foi dado pelas 3h53 da madrugada desta sexta-feira. Cerca de 30 operacionais estiveram mobilizados para o local depois das chamas terem deflagrado no 8º andar de um edifício residencial naquela localidade do concelho de Sintra. As autoridades confirmaram o morto na sequência do incidente. A vítima, um homem de 76 anos, tinha sido inicialmente dada como desaparecida, mas foi mais tarde encontrada sem vida. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 agentes da PSP por inalação de fumos. Depois de assistidas no local, 5 pessoas tiveram mesmo de ser encaminhadas para o hospital, sendo que já tiveram alta. Mais de 20 pessoas foram retiradas do local, para onde foram mobilizados bombeiros das corporações do Cacém, Queluz e Algueirão, meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP. Um incêndio deflagrou na COP30 em Belém, no Brasil, obrigando à retirada de milhares de pessoas e perturbando as negociações das Nações Unidas sobre o clima, numa altura crítica em que os negociadores tentavam arduamente chegar a um acordo. O fogo começou no espaço do pavilhão da Zona Azul, onde se realizam eventos paralelos às negociações oficiais. O incêndio foi controlado em poucos minutos, mas as autoridades evacuaram todo o local para controlos de segurança. 13 pessoas tiveram de ser assistidas após inalarem fumo, mas ninguém ficou ferido pelo fogo. Após o incidente, as equipas seguem fazendo a perícia para avaliar as causas do incêndio e os riscos na estrutura do local. Para apagar as chamas, 56 bombeiros foram acionados e usaram 244 extintores. A principal suspeita é que um curto-circuito em um micro-ondas tenha iniciado o fogo, que se espalhou rapidamente. Um voo da United Airlines que seguia de São Francisco, nos Estados Unidos, para Hong Kong, precisou ser interrompido após um forte cheiro de queimado e fumaça serem detectados na cabine. A aeronave levava 336 passageiros e enfrentaria um trajeto de 16 horas sobre o Pacífico, mas retornou ao aeroporto de origem cerca de 1 hora depois da decolagem. Segundo relatos de passageiros, o odor tomou conta do interior do avião pouco após a partida, enquanto alguns afirmaram ter visto fumaça passando pelas janelas. O episódio gerou apreensão generalizada a bordo, levando o piloto a decidir pela volta imediata ao terminal. Pelo menos 5 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas num terremoto de magnitude 5.5 que atingiu o centro de Bangladesh. A agência de notícias AFP acrescenta que o Serviço Geológico dos Estados Unidos chegou a sugerir a possibilidade de um número significativo de vítimas. De acordo com o relatório preliminar do Departamento de Saúde, entre as vítimas mortais está um estudante de medicina do distrito de Armanitola, nos arredores de Dhaka.
Os serviços meteorológicos de Bangladesh tinham relatado um terremoto de magnitude 5.7 com epicentro na cidade de Mababedi, no distrito de Narsingiri, acrescentando que o tremor foi sentido por 26 segundos. Cristiano Ronaldo foi um dos convidados do jantar formal na Casa Branca, em homenagem ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E horas antes, Donald Trump e o internacional português estiveram reunidos num encontro privado. A Casa Branca divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens da visita de Cristiano Ronaldo à Casa Branca. Num vídeo publicado nas redes sociais, o capitão da seleção nacional caminha com a noiva ao lado de Donald Trump na galeria onde estão eternizados retratos dos presidentes dos Estados Unidos. O que foi discutido no encontro que tiveram a sós ainda não foi revelado, mas no jantar formal, em homenagem ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, o líder norte-americano revelou o apreço do filho mais novo pela estrela do Al Nassr durante o discurso de boas-vindas. My son is a big fan of Ronaldo. Wherever Ronaldo is here, Ronaldo. And Barron got to meet him, and I think he respects his father a little bit more now, just the fact that I introduced you. So I just want to thank you both for being here. Thank you very much. Really an honor. A seguir ao maratonista Carlos Lopes e ao basquetebolista Nemias Queta, Ronaldo foi o terceiro atleta português a ser recebido por um presidente dos Estados Unidos. Uma recepção que ocorreu 2 dias depois de a turma das esquinas ter garantido o apuramento para o Mundial de Futebol de 2026, que se realiza nos Estados Unidos, Canadá e México, mas também depois de CR7 ter revelado há cerca de 2 semanas, numa entrevista a Piers Morgan, que gostava de conhecer Donald Trump. Um desejo que não demorou a ser concretizado. Ronaldo e Georgina Rodrigues vestiram o fato de gala e sentaram-se à mesa com ilustres convidados como Elon Musk, Jeff Bezos e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. E no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu 4 marcas de glitter comestível por conterem materiais plásticos na composição. O glitter comestível é feito de amido ou gelatina e corantes. Eles deixam os doces brilhantes e mais bonitos. Na confeitaria da Tatiane, não pode faltar glitter comestível. Os clientes fazem questão. Um bolo sem o glitter ele fica sem graça. Eu acho que as clientes já acostumaram com aquele brilho, né? O glitter comestível é feito de amido ou gelatina e corantes. Já o tradicional, que não pode ser ingerido, é produzido com pedaços pequenos de plástico. O problema é que se um é colocado ao lado do outro, são praticamente iguais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, analisou 16 marcas de glitter comestível vendidas no Brasil. Em 4 delas, foi encontrado plástico na composição. Por isso, tiveram a produção e a venda suspensas. As marcas são Iceberg Chef, Jenny Johnny, Jade Confeitos e Glitz. As outras 12 marcas ainda estão sendo avaliadas. A Anvisa alerta que, na dúvida, o consumidor precisa ler a composição do rótulo. Se tiver escrito PMMA, PET, PVC ou PP micronizado, o produto não é comestível e pode causar risco à saúde. Isso é sigla para vários tipos de plástico. Ele vai servir para outro tipo de decoração, mas para consumo, para decorar alimentos para serem consumidos, isso não pode ser feito. Tatiane sabe disso e diz que só usa marcas realmente comestíveis, que são, em média, 7 vezes mais caras. Às vezes o valor é maior, mas é um produto seguro, né? Que foi o caso do que eu estou usando ultimamente.